Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, ótimo dia a todos. 1 Reis, no capítulo 18. Vamos meditar por um momento na palavra do Senhor. Glória a Deus. Temos vários irmãos que nos visitam. Estamos agradecidos às suas visitas. Creio que o pastor Elias vai fazer a apresentação mais tarde. Mas sejam todos bem-vindos, estão em casa, sintam-se à vontade para adorar ao Senhor com liberdade. Podemos fazer isso na casa do nosso Pai, amém? Capítulo 18, a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Daí ensinou, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro. E o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. E então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz e nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz e nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta dos manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
E Elias lhes disse: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Amém? Senhor, a tua palavra é preciosa e poderosa, e por si mesmo ela fala. Eu entendo que só nessa leitura o Senhor já pode ter feito milagres aqui nessa manhã. Pode ter restaurado a esperança, pode ter levantado o ânimo e dado vigor. Mas eu quero, Senhor, com a tua permissão e pela tua autoridade, ministrar o que o Senhor tem colocado no meu coração na madrugada, Senhor, desse dia, dessa manhã, cedo de manhã, o Senhor falava comigo. E eu peço que o Senhor fale conosco. E que a tua palavra venha, Senhor, a entrar em nossos corações e trazer frutos para a honra e glória do teu precioso nome. E se você concorda, você diz amém. Podeis vos assentar. Fui deitar ontem à noite pensando que eu ia ministrar hoje sobre quando nasce um menino. E o dia ontem foi bastante corrido na igreja, muitas atividades aqui com as crianças. À noite tivemos uma reunião com todo o ministério. Deus fez coisas maravilhosas entre nós ontem. Uma delas é que o nosso estatuto nos prevê que a cada 5 anos a gente tenha uma eleição com relação ao pastor da igreja. E ontem, pela graça do Senhor e pela confiança de todo o ministério, eu fui reeleito por mais um período para ser o pastor dessa igreja. E eu quero louvar o nome do Senhor Jesus. E agradecer ao Senhor. Porque nós não temos uma igreja, nós pertencemos a uma igreja. No meu coração eu sirvo a igreja do Senhor não me serve. Estou numa posição que eu sei que eu fui levantado pelo Senhor, e a hora que for para ser assentado, eu vou me assentar com Ele também, e vou continuar sendo crente da mesma forma, porque Ele é a razão da minha vida. Mas eu quero agradecer à igreja, eu quero agradecer a confiança e pedir à igreja as orações sobre as nossas vidas, para que Deus nos permita caminhar em pés e principalmente com o rosto erguido, para a glória do seu nome. Dormi pensando em quando nasce um menino e acordei lembrando de Showtime, a hora do espetáculo. E eu comecei alguns dias atrás a escrever essa mensagem no meu celular enquanto trabalhava e ficou, mas essa madrugada orando o Senhor me trouxe à memória. A verdade é que eu fui no cinema alguns dias atrás com a minha filha e eu cheguei à conclusão que eu não só perdi $40, mas perdi 2 horas da minha vida. Porque o filme era tão ruim que ela também não gostou. Diga-se de passagem que ela tem 6 anos, então os irmãos imaginem como o filme era bom. Saindo do cinema, eu fui olhar novamente a propaganda do filme, o trailer do filme. E daí eu vi bem embaixo do trailer que estava escrito Rotten Tomatoes, tomates podres. E eu nunca tinha prestado atenção, e eu fui ver, e todos os filmes têm essa colocação embaixo, Rotten Tomatoes. E eu fui ver o que são esses tomates podres. Claro que pela experiência que eu tive com o filme, já dava para ter uma boa ideia que o filme não valia nada. Mas eu resolvi procurar a origem desse Rotten Tomatoes, e essa é a classificação que se usa nos cinemas aqui. E a verdade é que 3 estudantes da Berkeley, na Califórnia, se uniram e resolveram fazer um projeto, criaram um website, e nesse website eles queriam trazer alguns críticos de arte para falar dos filmes que estavam sendo lançados. Isso foi criado em 1998 e agora essa companhia já criou, ou melhor, esse site já foi tornado uma companhia, foi vendida por milhões de dólares, porque eles começaram a trazer uma influência muito grande no mercado cinematográfico. Eles assistiam os filmes no mesmo momento em que a campanha publicitária ia começar. Então, de acordo com o que os críticos falavam, as pessoas reagiam, se iam ou não no cinema. E isso fez com que eles perdessem muito dinheiro. Essa questão dos tomates podres começa já há muito tempo, quando as pessoas iam assistir alguma produção que se chamava de espetáculo e, de repente, eles não gostavam, então eles pegavam os tomates podres que tinham e lançavam nas pessoas na hora do espetáculo. Então, o espetáculo virava, na verdade, uma salada mista. Isso tem acontecido no sentido de que tantas coisas são colocadas para nós vermos e, de repente, nós vamos por aquilo que os outros pensam e não por aquilo que nós pensamos. Essa pontuação, eles têm uma ferramenta que se chama o tomatômetro, que vai de 1 a 100. E quanto maior for a escala, então significa que você pode ou não assistir o filme. Se a escala for muito baixa, não gaste $40. Conselho pastoral.
vá para casa. A verdade é que todos nós aqui, meus irmãos, todos nós, inclusive aqueles que estão em casa ou nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, eu creio que um dia nós chegamos a um ponto de pensar que, e talvez até mesmo dizer, a minha história daria um filme. O que eu estou passando, o que eu passei na vida, isso daria um filme. Alguém aqui já se sentiu como se Deus tivesse te abandonado no campo de batalhas? Alguém já passou por esse sentimento? Eu estou sozinho aqui, parece que Deus foi embora. Deixa eu te lembrar que um exército inteiro pensou isso. Mas teve um menino que não foi pelo povo, mas olhou para Deus e disse, olha, o Senhor dos exércitos está comigo. E porque o Senhor estava com ele, nós conhecemos a história, que é um espetáculo do gigante Golias perdendo a batalha. Alguém aqui, alguma vez, já se questionou porque Deus permite tantas lutas e provações na sua vida? Creio que todos nós já passamos por isso. Mas eu creio também que nós devemos mais ler o livro de Jó e saber que, embora nós não o vejamos, ele nunca nos deixa só. Ele está do nosso lado. Alguém aqui já imaginou se Deus realmente se importa com você e com o seu mundo? Pensando que talvez Deus nem tenha tanto cuidado assim por você. Gideão estava numa dessas situações, malhando trigo no lagar, e Deus se importa tanto que apareceu e o chamou de varão valoroso. Quando nós estamos nessas situações, o nosso Deus se revela às nossas vidas. Alguém aqui já se sentiu num beco sem saída? Ou num lugar completamente enclausurado? E pensou, isso daria uma boa história. Deixa eu te lembrar que Deus não precisa de portas. O nosso Senhor Jesus Cristo não precisa de portas para entrar em qualquer situação. Estavam os discípulos no aposento alto e Jesus entrou sem abrir a porta, chegou no meio deles e disse, paz seja convosco. É esse Senhor que nós cremos, que está presente conosco em todas as situações. Mas a verdade é que às vezes nós estamos com os nossos olhos tão ligados na situação que nós estamos esquecendo que Ele não terminou a obra que Ele começou em nossas vidas. A verdade é que o autor e o consumador da nossa fé, Ele permite que com muitas situações desagradáveis venham acontecer conosco para nos trazer em um lugar de total dependência no seu poder e na sua provisão. Quando nada tem saída, para nosso Deus tem entrada. Quando tudo diz que não, nós temos um Deus que diz sim. E a palavra do nosso Deus, ela está acima de qualquer coisa. Mas a verdade é que nós temos que ter total dependência nele. E nós temos que entender que Ele é o Deus que provê e é o Deus que tem poder para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Provas, lutas, tribulações, na realidade eles são tempos de aprendizado. O aprendizado da confiança. Porque quando nós estamos em meio a tantas situações, até as nossas famílias viram as costas. Mas a Bíblia fala e nos garante que Deus nunca nos deixa só. Sempre está ali do nosso lado. Mas vai uma questão de confiança. Eu não preciso que a Kátia esteja comigo 24 horas por dia para saber que ela é minha. É confiança. Eu não preciso ver Deus respondendo todas as coisas o tempo todo para saber que Ele é o Senhor da minha vida. Isso é confiança. Ainda que pareça que nós estamos cercados por inimigos. Nesses momentos nós entendemos que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Independente de qualquer situação, o nosso Deus está acima dessas situações. Há dias eu estou com essa palavra na minha mente. Showtime. Hora do espetáculo. E nós temos vivido alguns momentos bastante interessantes. Porque tem dias que nós saímos dessa igreja e parece que Deus fez tudo. O que mais que Deus pode fazer? Como mais o Senhor pode se revelar? E daí é só nós termos mais um momento juntos que a gente vai ver que Deus sempre tem algo novo para fazer no meio do seu povo. Daquele que o chama pelo seu santo e precioso nome. Orando essa madrugada pela mensagem que eu ministraria hoje, eu fui arremetido ao profeta Elias. Pensem comigo nesse filme. O cenário é um país inteiro sem água por anos em virtude da palavra desse profeta.
a terra, a vegetação completamente seca, os animais magros, as crianças, os adultos desidratados. E daí um rei mal casado buscando esse profeta com uma fúria mortal, a ponto de chegar e falar assim: olha, você vai por esse caminho e varre a terra, e eu vou por aqui, vou varrer a terra, nós vamos achar esse profeta. Tem que acabar aquilo que está acontecendo. Mas enquanto eles saem para buscá-lo, surge o profeta Elias, em cena, vindo de um lugar desconhecido, mas após passar por um treinamento pesado. Ele fez um crossfit espiritual com Deus naqueles dias. Foram anos esperando com que Deus desse o seu treinamento. E não era para ele ganhar força nos braços ou nas pernas, mas era para fortalecer a sua alma, para entender que tem um Deus que está acima de todas as coisas. Deus o havia treinado no total dependência. Vá para o meio do deserto, olha, vá para a beira do rio Querite e fique lá. E daí eu vou mandar corvo para te alimentar. Fique lá e beba do ribeiro até que o ribeiro seque. Mas quando isso acabar, você vai para a casa de uma viúva, e na casa da viúva você vai ser alimentado por ela. Um treinamento intensivo de um homem de Deus, de um homem que tinha sido usado por Deus. E isso nos mostra que nós não estamos, ou melhor, não somos diferentes de Elias. Porque por tantas vezes as coisas que acontecem de uma forma elevada sobre as nossas vidas, e nós pensamos que nós não deveríamos passar por aquilo que estamos passando. Mas a verdade é que se Elias não tivesse passado por esse treinamento, ele não teria segurança suficiente para entender em quem ele estava crendo. Se nós não passarmos por essas situações, nós não vamos ter nunca a certeza no Cristo em que nós servimos. Ele é alimentado, passa por essa provação, por esse treinamento por anos. E daí ele volta e aparece simplesmente dizendo: olha, vai e diga para o rei que eu vou estar em tal lugar. Marque com o rei que eu tenho um encontro com ele agora. Todos buscando a ele, mas agora ele fala: eu vou estar lá esperando vocês. Vamos trazer para nós, porque nós por muitas vezes somos muito cabeças duras. Nós não aprendemos coisas novas rapidamente. Às vezes nós estamos passando pela mesma situação 2, 3 vezes e repetidamente. E isso é porque nós não aprendemos facilmente. Porque nós às vezes temos a dificuldade de aprender. Mas com o tempo as coisas começam a se tornar mais claras. Com o tempo nós vamos vendo que Deus está conosco. Com o tempo nós vamos vendo, passando pela situação, que nós temos que reconhecer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. Uma palavra antes que chegue nos nossos lábios, ele já a conhece. Essa é a grandeza do Deus que nós servimos, que sonda, que conhece e que forma a nossa estrutura. E que ainda por cima se lembra que nós somos pó. E por isso não nos dá peso superior àquele que nós podemos suportar. Se Elias estava passando por isso é porque Deus conhecia a sua estrutura. E sabia muito bem que a hora que ele se levantasse, ele não ia levantar como homem, mas ia levantar com o poder de Deus, dizendo: eu sei em quem eu creio. Está preocupado com aquilo que você está enfrentando? Não está entendendo com as coisas que estão acontecendo? Deixa eu te lembrar que o Senhor está em pé e está pronto para receber glória de tudo aquilo que você está passando. Independente do que você está enfrentando agora na sua vida, a verdade é que você não pode resolver isso pela sua própria força. Não são os seus contatos, não são os seus amigos, não são as suas alianças. Você precisa do poder que nós só encontramos na total dependência de Deus. É só Ele que pode fazer as coisas mudarem. Eu tenho orado muito pelo pastor Jimenez, que nós estamos orando como igreja. E a cada dia que passa, ele está mais perto de ser solto. Mas a verdade é que já era para ele estar no seu país de origem. Mas isso não é porque o juiz tem um coração bom, mas é porque nós servimos a um Deus que governa o mundo inteiro. E está fazendo um milagre na vida desse pastor para a sua glória. Orientado por Deus, Elias vai se encontrar com o rei Acabe. A cabeça está a prêmio, querem saber aonde você está, e você fala: eu vou estar lá te esperando. Venha me encontrar, mas traga todo o povo.
traga os profetas, traga todos aqueles que você tem aí, os profetas de Acera, de Baal, traz tudo junto. Faz um pacote só e vamos fazer uma festa no monte. Vamos ver quem é Deus. Meus irmãos, está na hora de nós termos confiança no Senhor e saber que Ele caminha conosco no vale, mas que quando nós estamos em cima do monte, Ele está do nosso lado para ser glorificado. Deus tinha um propósito e um plano para a vida do homem Elias, assim como tem um propósito e um plano para a vida de cada um de nós aqui. Deus aplicou boa parte do seu tempo para que Elias aprendesse e se preparasse. Ou vocês acham que Deus não precisava dar ordem para os corvos, não precisou falar com a viúva, Deus não precisava manter a água no ribeiro? Deus gastou do seu tempo para que Elias tivesse um aprendizado e crescesse e se preparasse. A realidade, meus irmãos, é que Deus pegou um ninguém para transformar em alguém. E é isso que Ele está fazendo com as nossas vidas. Nós éramos nada, mas hoje em Cristo, nós somos coparticipantes do reino. Aleluia! Somos irmãos, e é maravilhoso chegar na casa do Senhor e poder saudar a vocês pelo nome, sem dúvida nenhuma, mas é maravilhoso quando a gente se chama de irmão, sem saber de onde que veio, mas saber que o nosso elo é Jesus Cristo. Aleluia! Todo o treinamento, meus irmãos, todas as provas, toda a confiança e certeza adquiridas, trazem um novo Elias para o lugar onde ele pode se colocar em pé no poder de Deus e mostrar a uma nação perdida que o soberano Deus, não Baal, o soberano Deus, não o Instagram, o soberano Deus, não o Snapchat, o soberano Deus, não o Facebook, o soberano Deus, não as redes sociais, o soberano Deus, não os ricos, o soberano Deus, não os influentes, o soberano Deus, não os poderosos, o soberano Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Uma nação, exceto um pequeno remanescente de 7.000, havia se curvado a falsos deuses. Mas Deus não havia se esquecido do seu investimento nessa nação. Ele não havia esquecido que os havia separado como seu povo. Ele não havia se esquecido que os tirara do Egito pelo deserto. Ele não havia esquecido que tinha dado alimento por 40 anos, bebida, comida, roupa, calor, proteção contra o frio, sombra para proteger do sol. Ele não havia esquecido disso. Ele não havia esquecido que lhes deu lei e promessas. Ele não havia esquecido do plano e propósito que ele tinha para a vida dessa nação. Da mesma forma como ele não se esqueceu dos planos e do propósito que ele tem para as nossas vidas. E ainda que demore, ele cumpre tudo aquilo que prometeu. Dessa forma ele não se esqueceu do investimento que fez em você e em mim. E foi um alto investimento, meus irmãos. Nós não valíamos nada. Se dessem por nós uma lata com papel amassado, estavam perdendo a lata e o papel amassado. Mas o que Ele deu para nós foi o sangue do seu próprio Filho, para nos colocar em pés. Ele nos resgatou. Ele chamou e separou Elias. Mas Ele não chamou Elias para sentar na corte, ou no palácio, ou numa boa casa. Ele separa Elias no meio do deserto. Não quero você no meio do povo. Quero que você entenda que eu sou. Eu quero conquistar a tua confiança, Elias. Quero conquistar a tua dependência. E a dependência é algo interessante. Porque tem homem que só se torna homem depois que casa, continua sendo filho ainda. E todo problema que tem leva para os pais resolverem. Mas aqui a gente vê muitos filhos se tornando homens, porque não tem pai nem mãe para chorar no ombro. Depende todos os dias da bênção de Deus, do cuidado de Deus.
da proteção de Deus abrindo as portas, de Deus livrando dos acidentes, de Deus sendo o provedor. É no deserto que o menino se torna homem. É no deserto que a gente entende que a dependência não está nos nossos olhos, mas a dependência tem que estar gravada dentro do nosso coração, a ponto da gente levar os nossos olhos e saber que o nosso socorro vem do Senhor. É do Senhor. Elias precisava estar sozinho, para não ouvir palpites ou conselhos furados. E existe uma multidão pobre e podre de conselhos e conselheiros nesses dias, que falam de si mesmo. Ainda tem coragem, às vezes, de dizer: Deus mandou te dizer. Come menos feijoada, meu irmão. Vai orar. Porque uma palavra que você pode dar pode produzir morte para alguém. E você, meu irmão, para de escutar palpite furado e vai orar também. Escuta os conselhos do soberano. E se ele falar que não, não faça. E se ele falar espere, espere. Mas tenha certeza que ele está junto com você. E o final, o resultado tem que ser glória para o nome dele. Se Elias estivesse no meio desse povo, ao invés de ter ido para o deserto, talvez ele não fosse um dos 7.000. Talvez ele tivesse sido comprado pelos conselhos, pelas coisas que rondavam no meio de uma nação, a ponto que a nação inteira se virou contra Deus. Mas deixa eu te lembrar que Deus faz os seus caminhos no deserto. Ele ainda anda conosco, ainda que nós não sintamos a sua presença. Nos lugares mais áridos da vida, Ele continua sendo Deus. Mas quando Ele nos coloca em lugares onde existe muita sombra, muita água fresca, nós não podemos esquecer também que foi esse Deus que nos levou ali. O tempo todo nós devemos depender do Senhor em todas as coisas. Está lá Elias. E ele vê o clássico número 1 do Rotten Tomatoes. Sacerdotes gritando, profetizando e se cortando. Que filme terrível. Tentando acordar seu Deus por horas. Um Deus com letras minúsculas. Talvez estivesse viajando, ou talvez tivesse passado a noite numa balada. E daí estava de ressaca naquela hora e não conseguia atender aqueles que gritavam o seu nome. Uma nação quase que inteira, como se fosse uma torcida organizada, gritando Baal, 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 Baal. O barulho deveria ser imenso dos gritos. Mas tinha um homem que tinha sido provado no deserto, aprovado no deserto, e seus ouvidos só ouviam a volta de Deus. E no meio de muito barulho, às vezes a gente escuta tantas coisas que não servem para nada. Mas pensem comigo, nós sentados assistindo esse filme e o povo gritando para um Deus que nem ouvido tem. Que filminho mais pobre, mais podre. Aqueles filmes que a gente gasta quarentão e reclama o resto da vida. Ah, meu querido, mas talvez seja essa a cena da sua vida. Você grita, geme, se move, corre, pula, dá umas pedaladas de vez em quando. Muda de casa, muda de país e tudo continua igual. Deixa eu te lembrar. Deus já investiu muito na sua vida. E Ele investiu muito para que o fim da tua história seja um fracasso. Deus chamou Elias, preparou Elias. Ele pega Elias como se Elias fosse uma pedra preciosa, daí Ele coloca faces, Ele lapida Elias. E tudo isso para a preparação desse grande momento. O showtime. O grande espetáculo. Não precisa mais correr atrás de mim, vocês venham lá e me encontrem que eu vou estar esperando vocês. Vamos lembrar um pouquinho do versículo 29 até o 39? Pode deixar que eu leio aqui. Vejam que show, vejam que espetáculo.
E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Penso que no filme isso daqui deveria ser a hora da pipoca, né? Você acende as luzes, aí você vai lá para o lado de fora e pensa, será que eu volto para assistir o resto? Será que eu vou para casa? O que será que eu faço? Mas a verdade é que as luzes devem se concentrar exatamente aqui. Porque não existe um Deus como o nosso. Vejam o que diz a palavra. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Vejam o grau de dependência e confiança desse homem em Deus. Está ruim? Faz ficar pior. Está pior? Dá um jeitinho de ficar pior ainda. Vocês vão ver em quem eu confio. Aleluia. Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha, fazei segunda vez, façam a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Mas sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizesses tornar o seu coração para trás. Então, aleluia, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz mais abundantemente daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus. Pensem comigo no tamanho do Deus que nós servimos. Não há um Deus como o nosso. Ah, meus irmãos, mas eu parei exatamente aqui. Porque o grande espetáculo não foi a forma como Deus demonstrou o seu poder. Porque o nosso Deus é um Deus de fogo. Tanto é que quando Ele chama Moisés, tem uma sarça ardente. O nosso Deus é um Deus de fogo, ao ponto que quando Ele vai dar as leis para Moisés, Ele fala assim, vou pôr fogo nessa montanha. O nosso Deus faz coisas grandiosas, tem poder para fazer do nada ou tudo. Ele é Deus. Mas o grande espetáculo que eu vejo aqui nessa história é como Deus pode usar a vida de um homem que se decide depender completamente de Deus. De um homem que diz, é Ele que faz todas as coisas. E nele eu espero para que tudo seja feito. Ah, meus irmãos, lutas, provas, tribulações, desafios, confrontos, turbulências, nós vamos ter sempre em nossa vida. Mas a pergunta do dia é essa, que foi a mesma pergunta que Elias fez ao povo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. O povo inteiro não teve como falar, o povo inteiro se calou, o povo inteiro, olha, não achou em si o que dizer, porque estavam completamente comprometidos com a situação em que estavam vivendo.
Continuaram crendo em medicina alternativa, em jeitinho, em mentiras disfarçadas de escusas, pecados que se chamam erros, desvios. Mas a palavra de Deus para nós hoje é essa: provai e vede que o Senhor é bom. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura eternamente. Aleluia. Esse é o grande espetáculo de um homem que depende completamente do Senhor, que deixa de mão tudo aquilo que ele poderia fazer e entende que Deus fará na hora dele. Ele nunca esqueceu do seu povo, das suas promessas, do seu compromisso com aqueles que o aceitam e vivem pelo seu decreto. Deus nos ama. Ele nos ama. Porque apesar das vezes nós estarmos fora desses 7.000, Ele continua nos dando um novo dia, para que a gente comece a ter uma nova história nele. Para que a gente comece a entender que aquilo que nós estamos passando tem que terminar em glória ao seu santo e precioso nome. Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós merecemos. Ele nos ama, e esse amor tem que nos trazer constrangimento. Mas a minha pergunta é: mesmo você sabendo que Ele te ama, onde está firmada a tua confiança? Um pedaço de papel cujas informações seu coração sabem que é mentira. Aonde você está firmado? Aonde está a sua confiança? Pensando que o diagnóstico é maior do que o autor da vida. Tremendo por causa da imigração, sendo que o nosso Deus governa o mundo. Aonde você está confiado? Nós temos no nosso meio o pastor Jorge Montenegro, que está nos visitando, é um prazer tê-lo conosco. O pastor Jorge veio fardado porque ele é capelão e faz parte da associação que ele faz, o primeiro culto vir fardado. Mas quando eu estava entrando, eu vi ali fardado, e eu falei: os irmãos não precisam se assustar, porque não é da imigração, podem ficar tranquilos. Não vai pedir para ver a carteira de ninguém, fiquem em paz. Aonde está a nossa confiança? Aonde nós estamos firmados, se Deus governa realmente o mundo? Aonde você está firmado no dia de hoje? Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Os pensamentos são vistos muito claros quando a gente vai para Haiti, que sai da igreja e depois vão para o salão onde está tendo um ritual de voodoo. Mas é só uma questão cultural, isso não tem problema. Daí você continua lendo horóscopo pensando que não tem problema. Até quando você vai ficar cocheando? Deus é por nós. Nós estamos nas suas mãos. Mas nós não podemos viver da forma como esse povo estava vivendo. Você não pode continuar em cima do muro como estava Raabe. Desce do muro e tem um encontro com Deus. Você não pode continuar andando por caminhos que parecem agradáveis no momento. Mas tem um caminho mais alto e o seu nome é Jesus. E nós devemos andar por esse caminho. E é esse caminho que nos leva até Deus. O único caminho. Termino aqui. Chegou a hora de entendermos que nós devemos deixar tudo para trás e seguir a Cristo, sem cochear pelo caminho. Ele sabe o final da história, porque Ele é o autor dela. Com quem que Deus pediu conselhos para escrever a minha e a sua história? Quem que pode dar pontuação para os planos de Deus? Não, para a vida daquele é 10, para mim é 4. Deus tem um plano específico para cada um de nós.
E Ele vai cumprir esse plano, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos confiar nele. Ele fez um grande investimento em nós. Semana nós estávamos, creio que segunda-feira, estávamos conversando um pouco aqui. Eu estava falando que eu fiquei por 2 anos e meio sem carteira de motorista aqui. Então tudo que a maioria passa, eu passei. Quarta-feira, 2008, se não me engano, 2010. Eu ia ministrar à noite para os jovens, peguei o carro, vim para a igreja, ou melhor, antes de sair de casa. Fui pegar as cartas, como faço todo dia, e engraçado que na minha casa só chega a conta. Acho que os cheques chegam só na casa do Jadson. Mas no meio das cartas tinha uma notícia boa, nosso processo tinha sido aprovado para a glória do Senhor. Eu vim para esse culto, gente, com uma alegria no meu coração. Eu preguei que nem gente grande aquele dia. Pego o carro para ir embora, feliz, meus irmãos, agradecidos a Deus. Foram 2 anos e meio sem carteira, viajando muitas vezes para ministrar a palavra do Senhor. Aí ia eu, o anjo do Senhor, e às vezes eu pegava alguns irmãos com carteira para ir dirigindo, e assim eu dormia na viagem. Mas eu estou saindo da igreja aqui, estou na esquina, um policial aparece da árvore, não sei da outra. E na hora veio aquele negócio, hoje, Deus. Mas eu não parei, eu continuei e o homem continuou. E eu moro a 13 milhas da igreja, e esse homem foi comigo por 13 milhas, até o portão da minha casa. Quando eu entrei para casa, esse homem continuou reto. E quando eu parei no portão, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei que eu ia te guardar todo esse tempo. Todo esse tempo. Eu agradeci a Deus, porque eu sei que naquele dia Ele me deu um livramento. Um acidente, um assalto, alguma coisa ia acontecer, mas Deus colocou aquele homem como anjo do Senhor para me acompanhar até em casa. Se eu falo que nós precisamos ter confiança no Senhor, é porque eu tenho vivido essa confiança. Mas às vezes as pernas estremecem sim. E eu posso ver o Elias lá no monte, cheio de Deus. Mas sem dúvida nenhuma, ele teve que ser forjado no meio das provas. Porque senão ele ia chegar lá e ele ia ficar, ia envergonhar. Deus está do nosso lado, meus irmãos. Mas aonde que está a nossa confiança? Nós devemos deixar, meus irmãos, tudo para trás e seguir a Cristo sem cochear pelo caminho. Ele sabe o final da nossa história, então vamos andar com Ele, porque Ele é o autor dela. Deus fez um grande, um extraordinário investimento em nós. Enorme. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E nele nós podemos ter vida e vida com abundância. Ele pagou o alto preço da nossa redenção e reconciliação através de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Por isso nós temos o privilégio de fazermos parte dessa família espiritual. Aleluia. Hoje nós celebramos isso. Ele nunca desistiu de nós. Ele passou fome, frio, humilhação, vergonha, dor. Mas tudo o que Ele fez foi por amor. Qual é o retorno que Ele está tendo dessa dedicação total que Ele teve com as nossas vidas? Você confia e depende totalmente dEle? Ah, meus irmãos, a única coisa que Ele espera de nós é confiança. 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 Vivendo em meio a uma geração de coração dividido, meus irmãos. Nós vemos pessoas que servem a si mesmas, ao materialismo.
Pessoas que são amantes de autoajuda e são cegadas por tantas coisas. Pessoas que buscam a satisfação pelo prazer e pela conquista, ao invés de servir e confiar totalmente no soberano Deus. Mas eu quero celebrar essa ceia hoje. Sabendo que eu estou em meio e em frente. Há muitos que entenderam que Ele nunca nos abandonou e nunca deixou de ser Deus. Ele é o mesmo. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, porque Ele não muda. Porque Ele não muda. Confiemos nele, a ponto de dizer não às coisas que nos oferecem, as manobras que são colocadas às vezes para tentar passar naquilo que Deus tem um plano maior. Confiemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Ah, meus irmãos, com isso posso te afirmar, se nós confiarmos nele, tem um grande espetáculo que vai acontecer muito breve. Ele vem e nós vamos. Todas essas coisas ficam para trás, mas nós temos que depositar a nossa confiança 100% nele. Vou terminar a mensagem como o pastor Elias começou o culto, por inspiração do Espírito Santo. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, nós vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que há de vir, virá, e não tardará. Invoca-me, que eu te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu pensei o que preciso de ti. Espera, que eu te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, que nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Eu não sei porque nos últimos dias eu tenho acompanhado tanto as notícias do Brasil. Depois de mais de 20 anos aqui, esses últimos dias, literalmente, eu tenho me sentido inclinado a ver o que está passando no nosso país. Mas também depois eu fui notar que eu estou precisando parar de saber, porque nós não vemos notícias boas, são só tragédias, é só desgraça, é só roubo. Isso não faz bem para nós, isso nos entristece.
Então eu decidi que eu vou parar de ver as notícias e ao invés de perder o tempo vendo notícia, eu vou orar um pouco mais, porque o nosso Deus tem poder. Mas segunda-feira teve uma chuva, foi um temporal inusitado no Rio de Janeiro. Acho que alguns dos irmãos devem saber. E me chamou a atenção que teve um rapaz que foi tentar passar pelo meio de uma rua, bem na hora que estava vindo a enxurrada. Ele se agarra na bicicleta tentando passar e a força das águas eram tantas que ele acaba caindo. E as pessoas, ao invés de tentar tirar, vão para o celular para filmar. Oh, geração miserável que nós estamos. O filme vale mais do que uma vida. Mas a pessoa começa a filmar e começa a gritar: solta a bicicleta. Isso devia soltar o celular. Solta a bicicleta. E o rapaz segurando a bicicleta e tentando passar, realmente caiu. E quando ele começa a ser levado, o outro grita: solta, eu pago outra bicicleta para você. Mas o rapaz não solta e de repente nas águas somem a bicicleta e sobe o rapaz. As pessoas às vezes se agarram em tão pouco, meus irmãos, enquanto a vida está sendo levada. Vamos abrir mão daquilo que nós pensamos que é segurança, mas vamos nos curvar diante do nosso Deus e dizer: Deus, eu confio em Ti. É só o Senhor para fazer da minha vida algo novo. É só o Senhor para me garantir, para chegar do outro lado. É só o Senhor. Que o Espírito de Deus nos traga essa confiança, meus irmãos. E a única forma é nós abrindo mão das coisas que nós temos, que nós pensamos: não, isso é indispensável. O indispensável é Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos, mais do que merecemos. E Ele está aqui disponível a todos e diz: olha, quem quiser eu recebo, não importa a forma como você está. Eu quero fazer um convite para vocês hoje. Assim como nós estamos em casa, mas sonde seu coração. Nós vamos participar da ceia em alguns instantes. Sonde seu coração, e se você achar algum caminho mau nesse momento, algo que está te prendendo e retendo você de ter, olha, 100% de confiança em Deus, se desfaça disso agora nessa oração. Diga: Senhor, eu quero renunciar a tudo isso, mas eu quero o Senhor mais do que tudo. O Senhor é o dom precioso para a minha vida. Está certo, Daniel? O Senhor é o dom precioso para as nossas vidas. Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos usar esse minuto, vamos curvar as nossas cabeças. Faça uma oração com o Senhor nesse momento. Assim que você terminar essa oração, que você está se sondando, e se você sentir-se à vontade, mas se você realmente está renunciando a algo, eu vou te pedir para você se colocar em pé, em sinal de que você está decidindo confiar em Deus, entregar a sua vida 100% na sua mão. Se você assim sentir, fique em pé no seu lugar. E esse testemunho está sendo gravado nos céus. Aleluia. Aleluia. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, uma manhã de renovo. Tem vidas sendo levantadas por Ti somente, Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor, que eles sintam segurança nos seus passos. Firmados estamos na rocha eterna que é o Senhor. Que os nossos caminhos lhe tragam prazer, alegria.
Senhor, que nós sejamos 100% dependentes de Ti, Senhor. Que nós possamos testemunhar, Senhor, em muitos lugares, aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e que isso sirva para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa, talvez no hospital, no trabalho, em tantos lugares. Eu sei que a Tua palavra veio hoje, Senhor, para trazer diferença em muitas vidas. Peço, Senhor, que nós sejamos a diferença no meio, Senhor, dessa geração. Que possam ver, Senhor, que ainda existem, Senhor, um grupo separado que Te chama pelo nome e que vive, Senhor, através da Tua fidelidade. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Aleluia. 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 Quero convidar os pastores. Essa é a última ceia do ano.